Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de mais um Mistérios Não Resolvidos da DC. E no capítulo de hoje a gente vai investigar o maior debate da história do Batman. Afinal de contas, o Batman matou ou não matou o Coringa no final da Piada Mortal? É polêmica. Então roda a vinheta e vamos começar. E gente, só antes de começarmos o vídeo, considere de nos apoiar no Padrim, porque lá tem recompensas incríveis como conversar com a gente no WhatsApp. Eu agradeço a todo mundo que já apoia no canal e a todos que também consideram de apoiar no futuro. Muito obrigado! E bem, dado o recado, vamos falar da nossa favorita Piada Mortal. Talvez ela seja a HQ mais conhecida da história do Batman. A HQ já tem mais de 30 anos, mas se você pegar hoje, vai ver que ela não tá nem um pouquinho velha. É tipo vinho, quanto mais tempo passa, melhor fica. Quer dizer, eu acho que é como vinho, porque eu nunca tomei vinho, nem sei dizer se essa frase é verdadeira, mas estou falando ela porque acredito que seja. Bem, o que define a Piada Mortal é o confronto do Batman com o Coringa. A forma como o Alan Moore escreveu o confronto com muitas coisas na entrelinha deixa o final totalmente em aberto. Os desenhos do Brian Bolland também contribuem com isso, e talvez essa seja a história definitiva do Batman com o Coringa. E daí a gente chega no final da HQ. O polêmico final da Piada Mortal. Mas e se todo mundo interpretou o final da Piada Mortal errado desde a época do lançamento, lá em 1988? Depois de ser levado ao limite vendo a Bárbara Gordon e o Jim Gordon sendo torturados pelo Coringa, o Batman tem um desfecho final com o vilão no seu parque de diversões. Nas duas últimas páginas, o Coringa conta uma piada sobre dois caras num asilo. O Coringa termina sua piada e começa a rir intensamente. E nisso, o Batman também começa a rir descontroladamente, enquanto que a HQ vai dando um zoom e as risadas vão diminuindo, ficando apenas o som da sirene. Parece muito que ela quer contar alguma coisa que não está visível no primeiro plano. Afinal, qual que é o significado da piada? Qual que é o significado da luz? O Coringa morreu ou não morreu? Afinal, por que eu estou fazendo tanta pergunta aqui se eu sei a resposta? E daí, combinando todas essas coisas metalinguísticas, começaram a sair as muitas teorias da Piada Mortal. E se o Batman, ao colocar as mãos no Coringa, tem afinal matado o vilão? Será que era isso que o Alan Moore queria realmente dizer nas páginas finais? Mas então, essa teoria do Batman ter matado o Coringa já existia e percorria alguns fóruns, pequenos grupos, mas ela nunca ganhou de fato o holofote. Era uma coisa bem restrita mesmo. Mas tudo isso mudou e ela começou a ganhar holofote a partir de 2008. Na edição comemorativa de 20 anos da HQ, o Bolland escreveu o seguinte pós-fácil: agora é a hora de revelar o que realmente aconteceu no final da Piada Mortal. Enquanto que os nossos protagonistas estão parados na chuva, rindo da última piada, as luzes da polícia refletindo nas poças de água sujas sob os pés, a mão do Batman se estende e termina aí. Ele não responde. Na verdade, o Brian Bolland já estava ligado nas teorias de que o Batman matava o Coringa e tudo mais, e ele quis brincar aqui nesse pós-fácil. Contudo, a declaração dele não para por aí e tem muito mais coisa interessante que ele fala. Ele relembra como foi fazer a história e a parceria com o Alan Moore. A ideia era fazer uma história com um tom bem mais sério. E bem, o Brian Bolland deixou essa bola quicando e foi em 2013 que o Grant Morrison apareceu e fez essa teoria explodir. Ele declarou o seguinte: é por isso que o quadrinho se chama A Piada Mortal.
O Coringa conta a piada mortal no final e então o Batman estende a mão e quebra o pescoço dele. E é por isso que a risada para e a luz se apaga, porque essa foi a última chance do Coringa de cruzar a ponte. Essa foi a forma do Alan Moore de escrever a história final do Batman com o Coringa. E quando essa entrevista apareceu na internet, nunca se debateu tanto a HQ da piada mortal. 1 milhão de teorias surgiram, umas acreditando Grant Morrison e outras descreditando ele. E assim, gente, escutando o Grant Morrison, ele explicando cada ponto da sua teoria, realmente nos faz acreditar que a teoria tá certa e cada ponto da história realmente foi construído para servir a isso. O Morrison fala que o Alan Moore quis deixar a história mais ambígua possível. Ou seja, nada de onomatopeia de pescoço quebrando, nem nada disso. Mas que com essas pequenas dicas que o Morrison falou, fica na cara que sim, o Batman mata o Coringa no final. Então tá aí a resposta pro mistério. O Batman mata o Coringa quebrando o pescoço dele e o Alan Moore enganou todo mundo desde o início. Não, essa teoria não tá provada e a gente vai ver com calma cada pedacinho dela. E uma coisa que eu acho estranha é esse negócio do Batman estender a mão para quebrar o pescoço do Coringa. E para mim, lendo friamente o que tá acontecendo nesse painel da página, eu aqui vejo o Batman rindo como Coringa com as mãos no ombro dele. E só isso, nada de pescoço. Claro, o painel seguinte é um pouco mais misterioso, porque ele tem mais um. E aí, talvez o Batman tenha colocado as mãos no pescoço do Coringa e quebrado ele. Só que eu simplesmente não acredito nisso e vou provar para vocês. E um outro ponto muito importante da teoria do Grant Morrison é que esse negócio do final rimaria completamente com o título da HQ, que é a piada mortal. E isso daqui é outra coisa que eu já vou desbancar da teoria do Grant Morrison. O título da HQ realmente rima com essa possibilidade do Batman ter matado o Coringa. Contudo, essa não é a única interpretação possível, já que o Coringa, ao longo de toda a HQ, faz severas piadas e todas com uma conotação de morte. A piada mortal pode simplesmente também ser o desafio que o Coringa está forçando o Batman a passar ao longo de toda a história. E em seguida tem a questão das risadas parando e o raio de luz na poça da água nos últimos painéis. E esses dois pontos, de fato, são os maiores mistérios da HQ. A piada que o Coringa faz é uma simbologia sobre sanidade. A piada é sobre uma pessoa usar uma lanterna como feixe de luz e usá-la como ponte para sair do hospício. E logo na sequência, a HQ, de forma figurativa, mostra essa luz da lanterna na forma do farol do carro da polícia. A luz do farol se apaga, assim como na piada. E a teoria do Morrison aqui, de novo, se mostra muito eficiente e realmente parece que cada ponto foi criado para descrever o que ele está falando. Porque assim, ó, tudo bate, a sirene, a luz, a risada, tudo faz sentido na teoria do Morrison. E assim, por consequência, tudo nos leva a crer que o Batman realmente matou o Coringa. Mas assim, vocês já pararam para pensar por que o Batman mataria o Coringa ali? Porque ele percebeu naquele momento que o Coringa não pode ser curado. A piada faz essa alusão. E a HQ da Piada Mortal começa justamente sobre essa questão do Batman curar o Coringa. Mas essa teoria do Grant Morrison tem um grande problema. E o problema dela se chama o roteiro original da Piada Mortal. O famoso script, o texto corrido onde a HQ foi escrita. É aqui que toda a teoria do Grant Morrison cai por terra. O Alan Moore em nenhum momento sugere o Batman agarrando o pescoço do Coringa. E nem nada disso. Nos últimos quadros, onde tem aquela poça d'água,
ele enfatiza o barulho do carro da polícia. E sobre aquele raio de luz desaparecendo na poça, pelo roteiro, ele parece estar ali para mostrar uma passagem de tempo das viaturas chegando na cena do crime e depois indo embora. E essa perspectiva de tempo que tá no roteiro explicaria tudo o que acontece no último painel. As risadas parando, o farol sumindo, as poças d'água. Tudo faz sentido quando a gente pensa que o tempo tá passando. E isso é, o tempo passou, a polícia chegou, o Coringa foi levado para o Asilo Arkham e daí não ficou ninguém ali no final. Até, se vocês notarem, o último quadro da HQ é o mesmo quadro da primeira página. E é aqui que entra uma outra teoria da piada mortal. E uma, inclusive, que a gente até já falou aqui no canal, que é a teoria cíclica. Essas duas páginas se rimando seriam a forma do Alan Moore de dizer que a luta do Batman com o Coringa não tem fim. E soma-se a isso o fato de que o Alan Moore já deu 1 milhão de entrevistas sobre o final da Piada Mortal e nunca confirmou que o Batman matou o Coringa. E ele sempre fala que quando estava escrevendo a história, ele apenas estava escrevendo mais uma história do Batman. E fora isso, a Piada Mortal é uma história canônica do Batman. A Bárbara Gordon fica paraplégica por causa dessa história. Logo, se ela ficou paraplégica por causa da Piada Mortal, o Batman, por consequência, não matou o Coringa. Contudo, isso poderia ter sido uma questão editorial por causa da popularidade da história. E assim, gente, voltando um pouco pro Alan Moore. O Alan Moore vive comparando o Batman com um outro personagem que ele criou, que é o Rorschach. Só que o personagem do Watchmen mata ao contrário do Batman. Contudo, isso é o que a gente vê entre as diferenças dos personagens. E para ele, essa diferença entre os dois personagens não é assim tão gritante. Então, pode ser que secretamente o Alan Moore tenha escrito essa história para mostrar o lado sórdido e brutal do Batman sucumbindo ao Coringa. E é por isso que esse final do Batman ter matado o Coringa não tá totalmente descartado, justamente pela forma que o Alan Moore enxerga o Batman. Mas o grande problema dela é que não há nenhuma evidência dela nos scripts da HQ. E assim, se essa fosse a intenção do Alan Moore, ele com certeza teria colocado no roteiro para o ilustrador poder reforçar algumas coisas. E não foi o caso que tivemos aqui. A não ser que o Alan Moore seja tão genial, mas tão genial, que ele escondeu isso até do ilustrador e de todos os editores que viram o script da HQ e deixou isso realmente na entrelinha. E daí, se ele fez isso de propósito, o Alan Moore é o maior gênio da humanidade, porque são muitas pessoas para enganar. E essa, meus amigos, seria a maior piada mortal de todos os tempos. Mas assim, gente, antes de vocês ficarem super empolgados com essa teoria, não há nenhuma prova que ele tenha feito isso. É apenas uma teoria. E aqui nos Mistérios Não Resolvidos da DC, a gente olha para as provas. E não só para as teorias. E as provas indicam que o Batman não matou o Coringa no final da Piada Mortal. A gente aqui chega a essa conclusão olhando para o lado canônico da história, olhando para o script da HQ, olhando para os painéis da HQ e olhando as declarações do Alan Moore. Todas essas são provas que o Batman não matou o Coringa no final. E a maior prova disso está nessa página da HQ. E assim, gente, eu deixei a maior prova para o final. Essa é a página que o Gordon diz ao Batman antes do último confronto dele com o Coringa. Ele fala para o morcegão trazer o Coringa de acordo com a lei. E isso representa todo o ponto central da história. O Coringa está tentando provar a todos e a si mesmo o quão perto todos estão de ser como ele. E apesar de tudo que o Coringa fez para a família do Gordon, o Batman se mantém são a história toda e não mata o Coringa. Se ele matasse o Coringa ali, ele seria contra tudo que acredita, tudo que a HQ construiu e tudo que o Gordon tá passando para ele nos últimos painéis da HQ. Se o Batman de fato matasse o Coringa no final, isso seria uma traição de
toda a construção narrativa da HQ. Uma traição de tudo que o Alan Moore está escrevendo até esse ponto. E o Alan Moore não é esse tipo de escritor que faz isso. E esse final dele matando o vilão faz menos sentido no contexto interno da HQ. As palavras do Gordon reforçam que o Batman não mataria o Coringa. Então é isso. Essa é a resposta do episódio de hoje dos mistérios não resolvidos da DC. Eu acho que pelo jeito esse foi resolvido, né? Absolutamente todas as provas apontam que o Batman não matou o Coringa. Contudo, sempre vai existir essa teoria do Grant Morrison de que o Batman matou o Coringa. E vocês sabem por quê? Porque é a teoria dele que faz essa história da piada mortal ser assim tão boa. É o que torna a história tão ambígua e faz a gente debater ela 30 anos depois do lançamento. Essa é aquela dúvida que vai sempre coçar na nossa cabeça. É como prender um bandido e nunca de fato ter certeza que ele foi o responsável pelo crime. Mas hoje, a verdade que temos é que o Batman não matou o Coringa. Mas assim, essa é a nossa conclusão pro caso, e eu quero saber muito da opinião de vocês. Por favor, comentem aí nos comentários e não deixem de dar sugestões para os próximos episódios. E esse foi o episódio do Batman ter matado ou não o Coringa na piada mortal. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!